Olá, o Redação Novo Tempo já está no ar e vem muita discussão por aí. Está em pauta no programa de hoje os atentados de Bruxelas e como esses ataques têm mostrado a vulnerabilidade da Europa para o terrorismo. A gente discute ainda sobre os efeitos dos Jogos Olímpicos para a imagem do Brasil. E também sobre a advogada que resolveu processar a universidade por não conseguir emprego depois de formada. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem? Começa agora o Redação Novo Tempo. Muito obrigado a você que nos assiste pela televisão. Muito obrigado a você que nos ouve pela rádio. Um prazer ter você aqui junto com a gente para mais uma semana discutirmos os assuntos relevantes, importantes dessa semana. Você sabe que você pode interagir com a gente no novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo. E, claro, estão aqui os nossos amigos de todas as semanas. Hélio Moura, tudo bem com você? Tudo certo, Wagner. Um abraço para quem está acompanhando a gente. André Leite. Estou de volta, semana passada não estava, estou feliz de estar Sentimos de volta. a sua falta. Fez falta mesmo, Leite. Olá, pessoas de todo o Brasil e do mundo. Ficou pensando o que ele ia dizer. Olá, Suzane. Oi, Wagner. Oi, senhores. E oi pro pessoal de casa. Um abraço pra vocês. Você vê que a Suzane, ela põe uma simpatia para falar oi, né? Mas eu sou assim, é natural. Isso flui de mim. É verdade, Suzane é simpática É só ligar mesmo. a câmera que ela fica simpática. É só ligar a câmera que fica automaticamente Isso é natural. falácia, quem me conhece sabe. Muito bem. Vamos saber os destaques da semana, então, depois de toda a simpatia da Suzane? Hélio, posso começar com você? Pode? O destaque que eu trago essa semana é algo que eu não sei se chocou o Brasil, mas causa uma estarrecida, talvez, porque a Odebrecht, uma das maiores, não, a maior empreiteira do Brasil, ela anunciou que vai participar aí de alguma forma com delações premiadas, desde que tenha alguma coisa útil para apresentar para a Justiça, mas a Polícia Federal encontrou essa semana umas planilhas, porque eles tinham um setor específico dentro da empresa para cuidar da corrupção, de pagamento de propinas. Era o setor de operações estruturadas. É como se fosse uma diretoria paralela só para cuidar disso, de pagamento de propina, de pagamentos ilegais, e até agora a polícia já apurou pelo menos 300 políticos de pelo menos 24 partidos. Né? Pelo menos 300 de pelo menos 24. Estão continuando, né? Vendo aí essa contabilidade paralela toda. Então, você imagina 300 políticos, pelo menos, de praticamente todos os partidos, acumulados com esse esquema de corrupção. E eu fiquei curioso quando eu vi porque eles liberaram todas as planilhas, né? Sim. Eu entrei nas planilhas para ver se tinha alguém que eu tinha votado ali. Eu fiquei meio chateado, porque o senador que eu votei, o nome dele estava lá. Que decepção, hein, Leite? A polícia ainda vai saber se... Óbvio, se é verdade ou não. Se é verdade ou não, se o repasse de dinheiro foi ilegal, ou se teria sido como uma contribuição legal dentro do TSE, mas O engraçado já é que... dá um choque, né? E tinha uns É que o apelidinhos Tem engraçados os também. apelidos, é verdade. O engraçado é que Os o presidente codinomes. nunca quis dedurar ninguém, né? Ele ficou segurando, só que ele chegou numa encruzilhada e que Não, ele vai o que é ter interessante, porque no ano passado, em setembro, ele estava na CPI na Câmara e ele falou, olha, não vou delatar nada, porque para delatar você tem que ter alguma coisa errada, e isso não acontece aqui, a gente não tem nenhuma coisa errada, ilegal acontecendo. Aí agora ele volta atrás e fala, então vou delatar. Também ele não tem mais o que fazer, né, o Marcelo Odebrecht. Já está ali, né? Já está até condenado. Leite, seu destaque. Olha, o meu destaque, na verdade, são 2 em 1. É porque o Obama, essa semana, fez visitas a Cuba. Eu não lembro exatamente quantos anos, 88 anos, 88 anos. Que um presidente em exercício dos Estados Unidos não visitava a ilha cubana. Então, foi uma comoção muito grande, o discurso que ele fez foi bastante impactante. E depois ele fez uma visita à Argentina, e fazia 20 anos também que um presidente norte-americano em exercício não ia até a Argentina. Então, essa semana foi bem movimentada assim, para o Obama, e também uma aproximação com países latinos. O que, se for para pensar, talvez economicamente tenha um bom significado,
mas no momento em que o Obama, daqui a pouco ele já está saindo, né, da presidência, mas no momento da corrida eleitoral, onde o principal candidato republicano, pode ser que seja o candidato, né, mas o pré-candidato republicano, o Donald Trump, que deve sair, está tendo uma repulsa muito grande por todos os latinos por falar que vai colocar muros e deportar quem tiver ilegal lá dentro. Tal. O Obama se aproximar do público latino, por meio desses dois países, Cuba e Argentina, talvez dê um pouco mais de força para a candidatura da Hillary Clinton ou do Bernie Sanders, se sair qualquer um dos dois ali do lado democrata, uma vez que o Donald Trump deve sair vencedor aí dos republicanos, é o que tudo aponta, né? A gente até discutiu um pouquinho dessa história da visita, né, do Obama a Cuba, comentamos da visita na Argentina em um dos programas aqui, dá para o pessoal procurar isso aí no YouTube se quiser mais detalhes desse programa. E o seu destaque, Suzane, qual é? O meu destaque é uma notícia meio atípica. Eu vi um telejornal e eu achei muito legal. A repórter dessa matéria em questão, há um tempo atrás, ela fez uma matéria sobre desemprego e usou um senhor como fonte. Um senhor que estava desempregado e estava passando por uma situação bem difícil, inclusive não tinha nada em casa. E o desespero dele era tanto para procurar emprego, o que ele fez? Ele ia no semáforo entregar o currículo dele de carro em carro. Igual as pessoas param para vender água, e ele ficava entregando isso para as pessoas que passavam ali. Daí uma pessoa, um ex-colega que já tinha trabalhado com ele há algum tempo na vida dele, entrou em contato com a produção do telejornal, oferecendo um emprego para ele, porque agora ele já era sócio de uma transportadora e tinha uma vaga e gostaria de oferecer, porque ele ficou comovido com a situação. Tipo, trabalhei com ele, né? E a situação dele estava bem crítica. É um senhor já de idade, assim. Daí a repórter entrou em contato com ele de novo, disse que ia fazer uma outra matéria sobre desemprego e tudo. E ficou enrolando ele ali enquanto esse cara chegava, né? E aí, naquele momento, eles se encontraram, ele reconheceu ele e esse sócio dessa transportadora fez a proposta, deu um emprego para ele. Aí ele liga todo feliz para a esposa dele, falando que agora, a partir de agora, ele era um cara empregado. E foi bem emocionante mesmo, assim, a matéria, e foi diferente por se tratar de um telejornal e não um programa como esses programas semanais. Assim, né? Exatamente. Eu achei muito legal. É legal que mostra o poder de um telejornal, né? Conseguiu Sim, e o contribuir. engraçado, sabe o que foi? Na última matéria que a repórter fez, ela pega na mão dele, mostrar o arquivo, dela falando assim, olha, espero te encontrar com uma boa notícia em algum momento, né? E aí encontrou. E encontrou com uma boa notícia mesmo. Muito interessante. Apenas 4 dias depois da prisão em Bruxelas do principal suspeito pelos ataques de Paris em novembro, a Europa entra novamente em estado de alerta após atentados terroristas na Bélgica. Pelo menos 34 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas após 2 explosões, no aeroporto e uma no metrô de Bruxelas. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques e alertou que os países que combatem os extremistas terão dias escuros pela frente. O Estado Islâmico assumiu a autoria desse atentado que deixou o mundo, mais uma vez, estarrecido, dessa vez em Bruxelas. Vocês acham que realmente, então, é uma retaliação? Porque a gente teve a prisão, né, do Salah Abdeslam. E aí, logo depois, que é o terrorista que foi... Estava envolvido nos ataques de Paris, segundo as diz que é o grande autor aí, né, um dos autores do atentado de Paris. Ele foi preso em Bruxelas, então logo após acontece esse atentado. Eles mesmos assumiram isso, né? Enquanto vocês pegam um dos nossos, nós pegamos muito de vocês. Então, acho que não resta dúvida de que foi realmente uma retaliação, porque eles já se pronunciaram dizendo que seria, né? E ainda mais a frase depois, né? Os países que estão combatendo aí os terroristas vão ter dias escuros pela frente. Não foram dias escuros pela frente. Agora, uma coisa que eu acho que é importante lembrar, a gente sempre lembra isso nessas discussões, mas é importante sempre relembrar isso. Eu estava vendo um jornal da BBC e eles estavam ao vivo, direto de Bruxelas, estava tendo algumas movimentações ali, estavam acontecendo algumas movimentações de homenagem às vítimas do atentado, e o pessoal da BBC entrevistou o líder da principal comunidade islâmica ali de Bruxelas, porque a Bélgica é um país onde existem muitos muçulmanos, assim como acontece com a França. E aí esse líder islâmico estava lá falando, olha, nós fizemos questão de estar aqui nesse momento de
homenagem às vítimas, tem outros líderes de outras mesquitas aqui de Bruxelas, etc., estão presentes aqui, porque a gente quer deixar claro que esses extremistas fazem parte de uma pequeníssima minoria extremista e eles não fazem algo que os muçulmanos no mundo inteiro concordam. Na verdade, a maior parte dos muçulmanos do mundo inteiro são contrários a atos terroristas. Eles fazem uma leitura errada do Alcorão, etc, etc. Ele falou isso e eu achei interessante, porque num momento como esse, você tem situações, a gente falou agora há pouco, né, do Donald Trump lá nos Estados Unidos, querendo ter acirrando ainda mais os ânimos contra árabes, não necessariamente só muçulmanos, mas árabes como um todo. E eu lembro de ter conversado pessoalmente com algumas pessoas sobre essa questão de islamismo, muçulmano, e aí o pessoal fala assim, não, mas o islamismo é uma religião que busca a guerra mesmo, tal. E, assim, eu fico pensando, seria tão injusto, eu acho, colocar no mesmo balde todos os muçulmanos por conta de atos terroristas isolados como esse, como, por exemplo, teve alguma edição do Redação Novo Tempo atrás, que a gente falou, por exemplo, daquela seita cristã lá de Minas Gerais, que eles foram presos pela Polícia Federal, os líderes, porque estavam colocando o pessoal em trabalho escravo, etc. É como se falasse assim, ó, tá vendo? Ó, todo cristão faz isso aí, entendeu? Claro. Escraviza os outros por meio da mentalidade, não sei o que lá. Então, seria muito injusto. Da mesma maneira, eu acho que acontece com os muçulmanos. Então, só para deixar claro isso, mais uma vez, diante de uma situação de atentado terrorista por extremistas islâmicos. Essa semana, no Jornal do Novo Tempo, claro, a gente falou sobre esse assunto também. A gente conversou com 2 especialistas nessa área de assuntos internacionais, voltados mais especificamente ao mundo muçulmano, que são a Suad Nasser, que já esteve no Identidade Geral, então frequentemente ela está com a gente no jornal. E a gente conversou também com o Reginaldo Nasser, ele é especialista em assuntos de terrorismo. Mas não são parentes não, né? Não são parentes, apesar do sobrenome. E os 2 concordaram numa coisa, quando a gente estava conversando com eles, a respeito do chamado combate ao terror. E eles disseram que quanto mais os países ocidentais combaterem o terror, mais haverá terror. Porque é isso que a gente comentou aqui, né? Esse atentado em Bruxelas foi uma resposta do Estado Islâmico por terem prendido o Abdeslam. E aí, com certeza, os países vão se movimentar para devolver uma resposta. E aí depois vai vir uma outra resposta do Estado Islâmico e de outros grupos. E uma coisa que eles salientam sempre, quando a gente fala sobre esses assuntos de Oriente Médio e de terrorismo, eles salientam a atuação dos países, que a gente chama, né, dos países ocidentais, interferindo nos lugares onde estão concentrando na política. É o que a gente vê na Síria, né? Essa guerra síria que já dura 5 anos, ela começou pequena, né? Eram manifestações e aí foi tomando corpo, e países ocidentais, isso aí é comprovadamente, como é que eu posso dizer, alimentam grupos locais de rebeldes para tentar derrubar o governo local, que na visão do Ocidente é um governo que não oferece democracia. O próprio Estado Islâmico surgiu assim no Iraque, né? Exatamente. Eles foram armados, contratados, assim, não formalmente, para combater o regime do Saddam Hussein. E aí, depois que derrubaram o regime, eles ficaram, bom, e agora o que a gente faz com essas armas, com todo esse ódio? Aí eles começam a criar o califado. E é o que está acontecendo na Síria. Então, eles dizem o seguinte, enquanto países ocidentais, Europa e Estados Unidos, né, continuarem interferindo na política desses estados, haverá sempre novos grupos surgindo para combater esse tipo de coisa, porque você fica fazendo interferências e a gente sempre tem essa visão do lado de cá, porque a gente se alimenta do quê? A gente se alimenta das notícias internacionais e as notícias internacionais tem também suas funções, não é só retratando. E por mais que seja só retratando, é uma retratação de um fato que tem como base a nossa própria consciência. O que a gente imagina de sociedade aqui para nós é diferente do que se imagina. É completamente diferente. Então, a gente acaba nutrindo aqui uma imagem que muitas vezes não tem a ver com o que de fato acontece lá. E essa uma interferência... forma daquelas pessoas lá viverem e se relacionarem, né? E toda essa questão. Sim, tudo é diferente. Agora, olhando para essa situação, me parece um ciclo, eu poderia dizer de ciclo vicioso, que parece que não vai ter um fim. Acabar. Por quê? Porque é o seguinte,
por que é que, inclusive, mais países europeus continuam fazendo investidas no território sírio, por exemplo, e iraquiano para combater o Estado Islâmico? Porque as pessoas, os civis ali daqueles países, estão fugindo, tentando entrar na Europa. Aí eles não estão dando conta de receber todos eles. E uma das formas de fazer com que eles não precisem ir para a Europa é restabelecer a ordem nos países de origem deles. E aí, para fazer isso mais rápido, eles tentam interferir. Só que daí, interferindo, aí esses grupos extremistas ficam com mais raiva ainda e gera mais... Então, assim, e aí você tem aí um outro problema, né? Porque a Europa está com essa dificuldade por conta da imigração em massa. Vários países já desde o ano passado fechando fronteiras. Agora, com esse ataque, tem mais problemas ainda, de mais restrições contra esses muçulmanos que vêm fugindo da guerra. Então, você provoca a saída desse povo em massa e não recebe esse povo aqui. E continua atacando e gerando mais fuga em massa. Então, é uma coisa, como o Leite falou, é um ciclo vicioso que não vai acabar. Aí eles ficam na Turquia, no Líbano, ficam no meio do caminho ali, Ficam né? no meio do caminho. Agora, a gente teve um relatório relatando a vulnerabilidade que os países europeus eles têm. Um relatório, inclusive, da polícia francesa após o atentado em novembro. Novembro, né? Foi novembro. Além dessa questão da interferência europeia nesse processo da guerra no Oriente Médio, será que essa vulnerabilidade também contribui? Será que em outros países isso teria um pouco mais de dificuldade? Vamos pegar o exemplo de Estados Unidos. Será que Estados Unidos existe um pouco mais de dificuldade de entrada e de atos terroristas do que a Europa no estado em que ela se encontra hoje? É que assim, o que os especialistas em assuntos internacionais, esses dois que eu vou citar de novo, a Suad e o Reginaldo Nasser, eles disseram que, isso a gente comprovou a gente viu comprovações da própria polícia francesa, no caso agora também de Bruxelas. Não foram imigrantes que, saíram de lá do país porque contratados pelo Estado Islâmico, entraram na França, lá em Paris e detonaram. Eram cidadãos franceses que fizeram isso. No caso de Bruxelas cidadãos também. belgas, né? No caso. São belgas. Então, o argumento de que estão vindo para cá. Não, eles já fazem parte do local. A gente já discutiu em várias ocasiões aqui a adesão de jovens nativos do país ao Estado Islâmico, por conta de sei lá o quê, quais são as motivações, mas acabam integrando o Estado Islâmico, mas são nativos ali, apesar da origem muçulmana, da origem árabe, são nascidos e criados nos países onde atuam em nome do Estado Islâmico. E falando sobre isso ainda, o que eu vi que eu achei interessante foi o seguinte, que muitos países da Europa criticaram a Bélgica por essa questão de vulnerabilidade, né? Desculpa aí, Wagner. Pode falar. Mas o que eu achei interessante, um comentário que eu vi, que foi o seguinte, realmente não dá para prever, é uma coisa bem difícil de se fazer, mas a Bélgica já deveria estar preparada, considerando que Abdeslam foi preso lá em Bruxelas, então era para ela estar mais atenta, mais alerta, com mais segurança, mas é aí que tem considerando outro problema, que poderia haver uma retaliação. Né? Não imagino de jeito algum, como eu vi várias críticas ainda relaxaram na segurança. Como é que você vai prever que você não tem como ataque? cuidar você não tem de como tudo. controlar. Tanto é que a tática desses grupos agora, desde novembro, com o ataque em Paris, e vai continuar sendo, eles vão atacar lugares onde tem aglomeração, mas você não tem segurança. Então, por isso, por vários motivos eles têm feito isso. Principalmente por dois. É fácil e barato você mandar esses terroristas nessas situações, assim, tipo, num restaurante, na entrada de um aeroporto. Porque, por exemplo, para você entrar ali no saguão do aeroporto, onde foi um dos atentados na Bélgica, qualquer um entra. Tranquilo, qualquer um entra ali. Os caras entraram com a bolsa, se explodiram, acabou. Agora, e além disso, cria uma situação de insegurança muito grande, porque você nunca sabe onde é que vai ser o próximo. Esse é o objetivo do terrorismo. Exatamente. Porque, assim, grandes aglomerações, então, por exemplo, uma cúpula internacional, um jogo de futebol, uma coisa assim, você já tem uma segurança muito mais reforçada por outros motivos, além desses. Tanto é que em novembro, em Paris, o ataque que teve menos feridos e teve menos consequências foi no jogo de futebol, porque por conta da segurança. Por conta da segurança. Então, assim, você não tem... Como é que você vai garantir a segurança 100% em cada centímetro quadrado de uma capital como Bruxelas ou qualquer outra capital europeia? Não tem como, E esse relatório da polícia francesa, eles mostram, né, de como o Estado Islâmico ele tem avançado fortemente e velozmente, tanto em planejamento de ações coordenadas, como
A confecção cada vez mais rápida e mais efetiva de bombas, de coletes para esses homens suicidas que vão lá, os homens-bomba. Isso requer laboratórios de com alta tecnologia, um trabalho super qualificado e bem feito. E o Estado Islâmico tem cada vez mais conseguido avançar nessa área. E estratégico também, né? Estratégico. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que, depois que a produção passou essa pauta para a gente, eu li. Na verdade, essa notícia me impactou bastante, porque coincidentemente nesse dia eu tinha acordado mais cedo e tinha ligado nos noticiários e logo já me deparei com essa notícia. E fiquei estarrecida mesmo, enquanto eu ia ouvindo os correspondentes falando e tudo, e eu, tipo assim, não acreditando que mais uma vez isso tinha acontecido. E pensando, poderia ser eu que estivesse lá. Inclusive, teve um apresentador de TV que coincidentemente chegou lá para passear, ele pegou o último trem porque depois que ele chegou, né, tudo paralisou. Uma jornalista também entrou em contato falando que ela estava no vagão do lado onde essa bomba explodiu. Brasileiros? Uma jornalista que mora lá. O apresentador é o Zeca Camargo, né? Exatamente. O Zeca Camargo tinha acabado de viajar. Então eu fiquei pensando, se fosse eu, gente, como seria essa situação para mim, um país conhecido e com essa onda de terror? A Folha de São Paulo teve acesso a um aplicativo de mensagens que o Estado Islâmico usa, chamado Telegram, e sites da internet profunda, que eu acho que aí de casa você já deve ter ouvido falar sobre isso. O Telegram é tipo um WhatsApp, né? Exatamente. E nesse acesso que a Folha teve, eles falavam sobre uma festa com distribuição de doces para os muçulmanos, comemorando o sucesso nesses ataques lá na Bélgica, né, em parte da Síria e do Iraque. Nessa conversa também, eles tiveram acesso à orientação vinda dos líderes superiores, falando para os seus seguidores amplificar a sensação de insegurança, potencializando ainda o terrorismo, como você comentou, Hélio, nas redes sociais com mensagens de ameaças, como, por exemplo, vamos matar todos vocês com facas, armas e bombas, é um prazer explodir a cabeça dos infiéis e por aí vai. Inclusive, a Folha aqui, entre parênteses, fala que alguma das conversas eles preferiram não replicar porque acharam que seria forte demais. Então, veio essa orientação de cima para que esses fiéis começassem a replicar nas redes sociais, usando outros tipos de perfis, né? Obviamente, claro, não um perfil real, para espalhar essa onda de terror e insegurança. Porque foi o que justamente aconteceu. Primeiro explodiu uma bomba, todo mundo tentou entender o que estava acontecendo, de repente a segunda, aí entenderam o que era e todo mundo ficou apavorado porque poderia ter uma terceira. Né? E agora gera essa sensação de pânico e pavor, ainda mais quando você ouve ameaças assim na internet. Né? E essa publicidade do pânico, do terror, do desespero realmente psicológico é o grande combustível também deles, né? É o grande combustível do terrorismo. Quando a mídia toda mundial vai espalhando essas notícias, é o grande combustível do terrorismo. Mas eu fiquei pensando isso, gente, sobre essa replicação que tem, porque realmente é uma notícia que vai ganhar todas as capas de jornais no mundo todo. E quanto mais isso acontece, mais cresce o medo, o terror. O medo e o Estado Islâmico como uma potência, como alguém que está realmente crescendo e cada vez mais conseguindo ter êxito nas suas ações. Não é um grupinho radical ali que matou algumas pessoas, mas um organismo mundial. Né? Mas aí é que está o lance. Por isso que o nome dessa ação tem exatamente esse termo, terrorismo. Porque se você parar para pensar, eles não são uma grande organização. Tipo, eles têm uma potencialidade razoável no território deles, eles têm conseguido gente em tudo quanto é lugar do mundo, mas você para pensar, o número de pessoas que eles matam e uma série de outras coisas, tem outros grupos aí ao redor do mundo, ou mesmo exércitos, que conseguem uma taxa de letalidade muito maior. Só que o grande lance deles é isso, é trabalhar com o terror, por isso que é terrorismo, porque a ideia deles é gerar uma sensação de insegurança onde quer que você esteja, caso você faça parte dos países do eixo do mal, de acordo com eles. Né? A gente tem que fazer uma parada para o intervalo. Na volta, em ano de Jogos Olímpicos, o terrorismo preocupa o país. E a gente discute os efeitos das Olimpíadas para a imagem do Brasil. Redação volta daqui a pouquinho, não sai daí.